Nós estamos numa série de reflexões em que Deus nos deu a graça de intitulá-las como a aula da saudade. A aula da saudade. Então, se você pode, mais uma vez, abra sua Bíblia comigo, por favor, nessa noite, no texto de João. João, capítulo 15, a partir do verso de número 12. João, capítulo 15, a partir do verso de número 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero saudar com muita alegria os nossos visitantes nessa noite, dizer que é sempre uma alegria para todos nós, como igreja, ter vocês aqui conosco, que vocês possam continuar, se estão sendo, e nós cremos nisso, sendo abençoados aqui nessa casa. Nós, como igreja, nos alegramos com a presença de vocês. Amém, igreja? Amém. Amém. Enquanto você abre a sua Bíblia também, na quarta-feira nós temos a Assembleia Exclusiva de Membros. Então, se você é membro da igreja, por favor, na quarta-feira, esteja aqui conosco depois do culto para essa Assembleia. E o último recado, sábado nós temos Conexão Jovem. E nesse sábado nós temos o privilégio de estar na casa do Tiago. Então, acompanhe o grupo, acompanhe as informações do grupo. 19h30 nós vamos nos reunir na casa do nosso irmão Tiago. Amém, jovens? João, capítulo 15, a partir do verso de número 12. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns. Vamos repetir esse final? O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns. Amém? Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. E mais uma vez, ó Pai, queremos, ó Pai, pedir a graça do Senhor, para que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso coração, e nos faça, ó Pai, compreender essa verdade tão preciosa. Estamos aqui, ó Pai, desejosos, ó Pai, de saber aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Desejosos, ó Pai, em saber a direção, ó Pai, que o Senhor quer que nós apontemos, ó Pai, e olhemos o caminho, Pai. E nessa hora, Deus, nós te pedimos que o Senhor fale, ó Pai, de forma individual com cada um de nós. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a sua voz. Fala, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, permanecer para amar. Permanecer para amar. Qual é a maior necessidade desse mundo? Quando eu e você olhamos para o mundo à nossa volta, o mundo ao nosso redor, para tudo aquilo que nós contemplamos, para tudo aquilo que nós visualizamos como pessoas inteligentes, pessoas que têm a capacidade de discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, levantaríamos esse questionamento: qual é a maior necessidade desse mundo? Quando eu e você paramos para perceber e notar aquilo que nós observamos na televisão, aquilo que nós assistimos dos noticiários, aquilo que eu e você até observamos na nossa vizinhança,
eu e você vamos ter a convicção e a certeza de que viver nesse mundo tem se tornado, a cada dia que passa, um desafio tremendo. A maldade, ela não para de aumentar. A covardia, ela avança a cada dia. E você vai perceber e vai notar comigo que a violência se tornou algo comum ao nosso redor e ao nosso derredor. Talvez, diante de fazer uma análise como essa, eu e você podemos chegar à conclusão de que, de fato, aquilo que a humanidade precisa de recurso financeiro. Entretanto, quando nós vamos observar os países mais ricos que existem nesse mundo, lá, dentro daquele país, no meio daquele país, nós vamos observar maldade, violência e injustiça. Mas talvez, diante de um questionamento como esse, diante de uma pergunta como essa, da maior necessidade que esse mundo precisa, eu e você poderíamos sugerir que falta para essa humanidade educação. Sabe, irmãos, nunca foi fácil você fazer um curso. Nunca foi tão fácil você fazer um curso hoje. Nunca foi tão fácil você acessar informação no dia de hoje. Nunca foi tão fácil você descobrir verdades que até então eram tão difíceis de ser alcançadas. Mas mesmo dotado de conhecimento, mesmo dotado de informação, nós conseguimos ainda observar violência, maldade e injustiça. Mas talvez, diante dessa pergunta que é tão difícil de se responder, eu e você poderíamos sugerir para ela que esse mundo, que é a humanidade, ela precisa de uma religião. Sabe, irmãos, quando nós vamos fazer uma pesquisa, existem no mundo hoje mais de 10.000 religiões. Religiões para todo tipo de gosto. Religião para todo tipo de desejo que está no coração do homem. Entretanto, por mais que existam tantas religiões nesse mundo, eu e você ainda conseguimos observar maldade, injustiça e violência. E a única conclusão óbvia e clara que eu e você podemos chegar nessa noite, que não só esse mundo do qual eu e você habitamos, mas a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa experimentar um fruto chamado amor. Um fruto chamado amor. E esse precioso texto que está diante de nós nessa noite vai deixar claro para mim e para você que a base, a razão e o sentido da nossa fé, a nossa fé cristã, ela é o amor. Sendo assim, você está comigo? Diga amém. Recapitulando aquilo que nós vimos no domingo passado, eu e você nos apercebemos da realidade de quando Jesus chegou para os seus discípulos e declarou as seguintes palavras: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E mais do que isso, o meu Pai, ele é o lavrador. E nós observamos que quando Jesus ele fez essa declaração, ele queria deixar claro para os discípulos, ele queria deixar claro para os apóstolos e principalmente para nós no dia de hoje, que aquilo que ele quer de nós, requer de nós, é que eu e você a gente dê muitos frutos. Mas nós aprendemos que para que de fato a gente possa gerar frutos, algumas coisas precisam ser tratadas no nosso coração. E muitas das vezes, irmãos, como eu e você vimos, esse lavrador vai vir sobre as nossas vidas, vai limpar, vai tirar aquilo que já não presta mais, e muitas das vezes ele vai ter que nos podar. Mas a segunda lição que nós aprendemos, e isso na semana passada, é que uma vida longe dessa videira, uma vida longe desse Jesus, é sem sentido, é vazia e ela murcha. Porque todas as vezes que nós nos desligamos dessa videira verdadeira, a tendência da nossa vida, da nossa alma, é murchar a cada dia. Mas a última lição que nós aprendemos da semana passada é que permanecer em Jesus
é vital para que eu e você possamos experimentar o seu amor. Sabe, irmãos, é impossível que cada um de nós experimente o amor de Deus, experimente o amor de Jesus, sem que haja constância da nossa parte, sem que haja uma dedicação da nossa parte, sem que haja uma entrega de todo o coração da nossa parte, para que a partir disso e dessa realidade a gente possa experimentar esse amor. E diante de todas essas verdades, o que esse texto tem para nos ensinar sobre a verdade e a realidade de permanecer para poder amar? Permanecer para poder amar. Sendo assim, irmãos, se você está comigo, diga amém. A primeira coisa que eu quero que você observe comigo, com a sua Bíblia aberta, por favor, é que nós precisamos, de fato, permanecer para frutificar em amor. A gente precisa permanecer para frutificar em amor. Olha o verso de número 12, meu irmão, por favor. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se você tem percebido comigo nessa série de reflexões, e principalmente agora no capítulo 15, Jesus tem feito questão, melhor dizendo, de insistir com os seus discípulos que existe a grande necessidade de permanecer nele, mostrando para cada um de nós de que estar longe de Jesus, estar fora de Jesus e não estar ligado a Jesus, é impossível que eu e você demos frutos. E mais uma vez agora, quando nós chegamos diante desse verso de número 12, Jesus vai mostrar para mim e para você que amar, ou demonstrar esse amor, é impossível se eu e você não estivermos ligados à pessoa de Jesus. E a primeira lição que eu quero aprender com você aqui, nesse primeiro ponto, perdão. O que tem nos impedido, irmãos, de gerar esse fruto chamado amor? Quais são os impedimentos que têm surgido na nossa vida, na nossa realidade, para que a gente de fato possa gerar esse fruto chamado amor? Olha o verso de número 14, por favor. Vocês são os meus... O que ele está dizendo aí? Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Para que eu e você, de fato, sejamos identificados como amigos de Jesus e que a gente possa gerar esse fruto chamado amor, eu e você precisamos obedecer a sua voz. Aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele deseja de nós. E algo que precisa ficar gravado no nosso coração nessa noite, é que eu quero falar diretamente com você, é que ninguém que vive magoado consegue gerar o fruto chamado amor. Sabe, irmãos, já passou o tempo de nós entendermos e chegarmos à compreensão que a mágoa é um veneno para a nossa alma. Já chegou o tempo... Já chegou o momento de eu e você chegarmos não só à compreensão, mas entendemos de fato que carregar mágoa no coração é jogar um veneno para dentro de nós mesmos. Sabe? Quando eu e você carregamos a mágoa no coração, nós estamos nos autodestruindo. Muitas das vezes, em meio a um momento de frustração, em meio a um momento de estar ferido e magoado com alguém, a gente deixa que aquele sentimento ele continue permanecendo no nosso coração, achando que quem está sofrendo é a pessoa que nos feriu, que é a pessoa que nos machucou. Todavia, quem está morrendo dia após dia somos nós. Porque a mágoa é um veneno que nós jogamos para dentro do nosso ser. Mas eu e você precisamos chegar à compreensão que guardar mágoa é viver aprisionado à pessoa que nos magoou. Às vezes você não está convivendo com a pessoa,
Às vezes você não está mais tendo relacionamento com essa pessoa. Entretanto, o fato de você não perdoar, o fato de você não decidir liberar esse perdão, leva você dia após dia a ficar aprisionado a essa pessoa. Você sai para fazer uma viagem. Querendo você ou não, gostando você ou não, essa pessoa que te magoou viaja com quem? Com você. Você prepara um banquete na sua casa para a sua família, um alimento maravilhoso. E querendo nós ou não, gostando nós ou não, se não perdoarmos essa pessoa, ela está sentada se alimentando conosco. Sabe? Quando nós guardamos essa mágoa no coração, gostando nós ou não, querendo nós ou não, aonde eu e você estivermos, nós estaremos carregando essa pessoa. Porque a mágoa, esse elemento que nos impede de gerar esse fruto chamado amor, ela rouba toda a nossa capacidade de sermos felizes. Porque a mágoa é um veneno que nós jogamos para dentro de nós mesmos. Em Efésios capítulo 4, verso de número 31, o apóstolo Paulo vai dizer assim à igreja de Éfeso: que não haja o quê no meio de vocês? Qualquer amargura, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer tipo de maldade. Porque o apóstolo, assim como nós, nessa noite, estamos entendendo que onde estiver mágoa, inevitavelmente será impossível que o fruto do amor, ele nasça. Que o fruto do amor, ele nasça. Mas a segunda lição que eu quero aprender com você, melhor dizendo, algo que eu quero destacar para você nesse momento, é que o partidarismo, irmãos, é uma grande arma contra o amor. Eu e você temos o privilégio de estar nesse lugar que nós chamamos de igreja. E a igreja, ela de fato é um milagre da unidade. Porque Jesus vai dizer para os seus discípulos as seguintes palavras: onde tiver uma pessoa reunida, aí estarei presente com você. Onde tiver uma pessoa e meia, aí eu estarei presente com você. Onde tiver dois ou três reunidos, ali eu estarei com vocês. Porque a igreja, ela é um milagre da unidade. Quando nós vamos observar a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer que o Pai é meu ou o Pai é nosso? O Pai é meu ou o Pai é nosso? Quando ele vai falar do pão, o pão é meu ou o pão é nosso? Quando ele vai falar, perdoai os pecados, ele vai dizer, perdoa os meus ou os nossos pecados. Porque eu e você precisamos entender que a igreja, ela é um milagre da unidade. E eu e você precisamos, dia após dia, eliminar qualquer tipo de partidarismo no meio da igreja. Não é o fato de puxar para um lado, não é o fato de puxar para o outro, não é o fato de beneficiar B ou C ou D, mas a igreja como um todo precisa ser sempre beneficiada. Porque onde há partidarismo, o amor morre. Onde há partidarismo, o amor morre. Ao falar aos coríntios, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3 e 4, vai dizer assim: porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que vocês são o quê? Carnais. E andam segundo os padrões humanos. Porque onde houver mágoa, onde houver partidarismo, é impossível que o fruto do amor, ele nasça. Ele nasce. Mas a segunda lição, e agora sim a segunda lição que eu quero aprender com você, está comigo, diga amém. Amém. Quais são, então, as características desse fruto que nós chamamos de amor? Olha o verso de número 17, por favor. Esse verso diz assim para nós: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Que vocês amem uns
aos outros. Se tem algo que Jesus está repetindo, e principalmente a partir do capítulo de número 3 desse Evangelho de João, é a grande necessidade dos discípulos não só falarem sobre amor, não só trazerem palavras sobre o amor, mas vivenciarem esse amor. E quando nós observamos essa realidade, eu e você precisamos deixar claro que o amor ele é demonstrado através da renúncia. Meu irmão, se você quer saber o que é amor, você precisa entender a palavra renúncia. Não existe amor onde não há renúncia. Não existe amor onde você não pensa no outro. Não existe amor quando você olha tão somente para as suas necessidades e esquece as necessidades do outro. Porque todas as vezes que nós olharmos tão somente para nós, observarmos tão somente a cada um de nós, aí não está o amor. Porque o amor, de fato, ele é demonstrado através de abrir mão daquilo que eu quero, para que o outro seja abençoado. Um texto que eu e você conhecemos por demais, e que exemplifica para nós o amor, diz assim para nós: e Deus amou o mundo de tal que reteve o seu Filho para Ele, que guardou o seu Filho para Ele. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o que, irmãos? Deu, entregou o seu Filho unigênito. Deixando claro para mim e para você que o amor é a grande realidade de abrirmos mão de algo para que outras pessoas sejam abençoadas. E diante dessa verdade eu quero perguntar para o seu coração nesse momento: qual foi a última vez que você fez uma renúncia para que alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém da sua igreja fosse abençoado? Qual foi a última vez que você de fato abriu mão de alguma realidade na sua vida para que a partir disso você demonstrasse amor para alguém? Qual foi a última vez que você abriu mão dos seus desejos, dos seus propósitos, dos seus sonhos, para que através dessa atitude talvez a sua própria família fosse abençoada? Porque não existe a palavra ou a atitude do amor sem que haja a renúncia. Sem que haja a renúncia. Mas esse amor também, ele precisa ser evidenciado pela misericórdia. Sabe, irmãos? Parar para falar sobre misericórdia no dia de hoje é algo muito difícil. Porque nós temos as nossas agendas. Nós temos os nossos compromissos. Nós temos as nossas atividades. E quando eu e você paramos para refletir de fato o que significa misericórdia, nós estamos completamente aquém dessa realidade. Porque misericórdia é você se colocar na miséria do outro. Misericórdia é você sentir a dor do outro. Misericórdia é você ter a capacidade de sentir o que o outro sente, pensar o que o outro pensa, e a partir disso gerar algo que possa transformar aquela realidade. Agora, na vida corrida que nós temos, será que eu e você temos a capacidade de demonstrar misericórdia para alguém? E todas as vezes que nós entendemos a expressão do amor através da misericórdia, essa misericórdia, muitas das vezes, precisa ser exercida dentro da sua casa. Essa misericórdia, muitas das vezes, ela precisa ser exercida dentro da igreja. E essa misericórdia, muitas das vezes, ela precisa ser exercida até a favor, melhor dizendo, dos nossos inimigos. E algo que eu queria destacar para o seu coração nessa noite é que essa misericórdia, ela precisa ser dia após dia estendida à alma das pessoas. Sabe, irmãos? Existe um texto precioso que eu já preguei aqui, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso de número 4. Esse texto vai dizer para nós que depois de
uma frustração. Davi chega com seus homens em Ziclague. E quando ele chega naquela cidade, ele vai observar essa cidade que pertencia a ele e os seus homens. Ele vai perceber que toda a cidade havia sido levada cativa. Todas as crianças, todas as mulheres que pertenciam a ele e aos seus homens haviam sido levados cativos. Em meio àquela situação, Davi e os seus homens começaram a chorar. Chorar por aqueles que haviam sido levados. Chorar por aqueles que haviam sido levados cativos pelos inimigos. E a grande pergunta que surge para nós nesse momento é a seguinte: qual foi a última vez que nós tivemos misericórdia de orar por alguém que precisa ser salvo? Qual foi a última vez que eu e você derramamos lágrimas diante do Senhor por alguém que se afastou da presença de Deus? Qual foi a última vez que nós esquecemos de nós mesmos, da nossa própria realidade, colocamos o joelho no chão e choramos por pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus? Porque isso é demonstrar misericórdia. Isso é gerar amor. Mas muitas das vezes essa misericórdia, ela é estendida e nós somos testados a partir dela, a gerar misericórdia contra ou a favor daqueles que nos ofendem. Quando eu e você observamos a vida de José, depois de tudo aquilo que José havia vivenciado, depois de tudo aquilo que José havia sofrido, quando Jacó morre, os seus irmãos começam a ter um medo no seu coração. Será que José vai retribuir tudo aquilo que nós fizemos com ele? Mas em meio àquele sentimento de incerteza, José chega para os seus irmãos e diz a seguinte frase: o que vocês, ou vocês, melhor dizendo, intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou tudo isso em bem. Em bem. Ao invés de demonstrar uma crueldade para com seus irmãos, José demonstrou misericórdia. Quando nós avançamos para o Novo Testamento, vamos observar o diácono Estevão, em meio a uma pregação que impactou todas as pessoas, o sinédrio com raiva, o sinédrio completamente aborrecido, querendo tirar a vida de Estevão, levou ele para fora, começou a apedrejá-lo. Em meio àquelas pessoas que queriam destruir a sua vida, Estevão disse as seguintes palavras: Senhor, não lhes impute esse pecado. E o supremo exemplo de misericórdia que nós temos é quando olhamos para o nosso Senhor Jesus, pendurado naquele madeiro, carregando sobre si os nossos pecados, e ainda tendo que ouvir das pessoas ao seu redor: desce daí se você for o Filho de Deus. E ele dizia as seguintes palavras: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você hoje, eu hoje, tenho capacidade de demonstrar essa misericórdia contra os nossos inimigos? Será que eu e você temos a capacidade de orar hoje, nessa noite, por aqueles que nos perseguem? Por aqueles que querem o nosso mal? Por aqueles que querem talvez nos destruir? Meus irmãos, isso é gerar o fruto chamado amor. É gerar o fruto chamado amor. Em Mateus capítulo 5, verso de número 7, o texto vai dizer para nós: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Você está comigo? Diga amém. Mas o segundo ponto e último para nós nessa noite é que nós precisamos permanecer no amor para que as nossas orações sejam respondidas. Olha o verso de número 16, por favor, que ele diz para nós: não foram vocês
que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. Ô, meu irmão, isso aqui é tão revigorante para o nosso coração, porque é aquilo que fortalece a nossa fé, aquilo que nos faz todos os dias acordar e dizer que temos um Deus sobre as nossas vidas, é a certeza e a convicção de que as nossas orações, não só ouvidas, mas também são respondidas. Mas se você observou comigo na leitura, está diante de nós o texto, para que, de fato, as nossas orações sejam respondidas, aqui eu estou falando como igreja, como unidade, nós precisamos amar uns aos outros. Talvez não acontece cura no meio de nós porque falta amor. Talvez não acontece conversões no nosso meio porque falta amor. Talvez muitas das nossas orações ainda não foram respondidas porque nos falta amor. Porque a garantia que Jesus nos deu é que as nossas orações seriam respondidas. E algo que nós precisamos entender é que sem a prática do amor, as nossas orações se tornam infrutíferas, e aqui eu vou dizer uma palavra forte, inúteis. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 7, eu quero ler esse texto com você. Olha o que esse texto diz para nós. Vamos ler juntos? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum com discernimento, dando honra por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão... Vocês entenderam isso, irmãos? Vocês entenderam essa realidade? Todas as vezes que nós, e aqui eu estou usando a ilustração do casamento, todas as vezes nós, como maridos, não cumprimos o nosso papel diante da nossa esposa, o que Deus está dizendo para nós? Não adianta você nem orar. Não adianta nem você tentar orar, porque as suas orações estão interrompidas. E quando estendemos essa realidade para o meio do povo de Deus, se não tiver amor no meio do povo de Deus, as nossas orações vão estar interrompidas. Sabe? De nada vale nós nos reunirmos domingo após domingo se não tiver amor. De nada vale nos reunirmos domingo após domingo se não tivermos a realidade de demonstrar misericórdia um pelos outros. Não vale de nada nós nos reunirmos semana após semana se não aprendemos a lição de que o outro vem no lugar do eu. O outro vem no lugar do eu. Vamos ficar de pé? Eu quero terminar fazendo duas perguntas, não para vocês, mas duas perguntas para nós nessa noite. E a primeira delas nos leva a refletir a realidade de forma pessoal. Na nossa vida pessoal, eu e você, nós temos gerado esse fruto chamado amor. A segunda pergunta, na nossa vida como igreja, nós temos gerado esse fruto chamado amor. E tem existido, como é o tema do ano, unidade entre nós. Porque o que Jesus requer de nós é que nós amemos uns aos outros. Capítulo de número 13, a partir do verso de número 34, diz assim para nós: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto
todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Ele não está falando de conhecimento. Ele não está falando de capacidade técnica. Ele não está falando do tamanho do templo que nós temos para adorar o nome do Senhor. O que Ele requer de cada um de nós nessa noite é que a gente aprenda uma coisa: o outro precisa vir no lugar do eu. O outro precisa vir no lugar do eu. Que Deus nos ajude, irmãos, a amarmos uns aos outros, apesar das nossas diferenças. Que Deus nos ajude. Pai, louvado seja o seu nome, Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Deus. E o que nós te pedimos como igreja, ó Pai, nesse momento é que o Senhor derrame esse amor sobre as nossas vidas, ó Deus. Capacita cada um de nós, ó Pai, mediante a realidade de estarmos ligados à videira do Senhor, a amarmos, ó Pai, uns aos outros. Nos ajuda, ó Deus, a perdoar aquele que nós precisamos perdoar. Nos ajuda, ó Pai, a espremer essa mágoa do nosso coração. Nos ajuda, ó Pai, a tirar tudo aquilo que não provém do Senhor de dentro de nós, para que assim a gente possa gerar amor. Nos ajude, ó Pai, a olhar com misericórdia para aqueles que estão dentro da nossa casa, Deus. Nos ajuda a olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, Deus. Nos ajuda a olhar com misericórdia para aqueles que têm nos perseguido, para aqueles que às vezes falam mal de nós. Que o Senhor nos capacite a demonstrar amor, porque sendo assim, Deus, nós seremos conhecidos como seus discípulos. Nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos mais uma vez, ajuda-nos, ajuda-nos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.